Oi, gente. Hoje eu tô gravando aqui de um local um pouquinho diferente do que eu costumo gravar. Não estou em casa, estou no meu trabalho. Além de ser leitora, eu também sou estudante, faço letras em inglês, sou concurseira, inclusive vou começar a estudar para um concurso agora, onde a prova será em junho. E, além disso tudo, sou empreendedora também. Então, eu estou aqui no meu trabalho e eu olhando aqui, minha agenda muito cheia de coisa para me estudar. Eu disse, rapaz, se eu não gravar esse vídeo agora, eu não vou ter tempo de falar com vocês a respeito dessa leitura que foi, assim, maravilhosa. Foi o último livro que eu concluí, que foi Capitães da Areia, do Jorge Amado, esse livro maravilhoso. E, gente, para falar de livros, a gente pode falar em qualquer local, né? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra incrível, esse grande clássico da nossa literatura. Estou gravando aqui até com a câmera frontal, vou ter momentos que eu vou ficar olhando para cá, mas o certo é olhar para aqui, para vocês. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Sonali e esse aqui é o Ler Coffee, Livros e Café, onde a gente costuma conversar sobre livros tomando aquele cafezinho. Infelizmente eu estou sem meu cafezinho agora, mas eu estou com esse grande livro. Gente, que leitura maravilhosa, sério. Eu terminei esse livro com os olhos marejados de lágrimas. Capitães da Areia, de Jorge Amado, ele foi escrito no início do século XX, né, pela década de 30. É um livro que é tido como um livro denúncia social, onde ele vai ali retratar alguns acontecimentos, algumas causas sociais e a invisibilidade de crianças abandonadas ou que são órfãs e que o poder público meio que vira as costas para ela, não só o poder público, mas também a sociedade. Então, Capitães de Areia são um grupo de crianças dos seus 6 aos 14 anos, que estão em situação de rua, são crianças pobres, de origem pobre, que foram abandonadas ou que perderam seus pais e não teve outra pessoa da família para cuidar, ou se teve, essa pessoa não quis assumir essa responsabilidade e acabou que elas tiveram que ir morar nas ruas. E esse grupo de crianças encontram em um e outro o apoio, a segurança de seguir em frente, né? E, infelizmente, eles se veem ali numa situação de crime, porque eles furtam, mas tudo aquilo para ter o seu próprio sustento, para se alimentar, né? Eu sei que hoje, se esse livro fosse lançado, do jeito que o país está tão polarizado, muitos iriam criticar, chamar esse livro de apoiar bandido, disso e daquilo, mas ele quis dar uma perspectiva, várias perspectivas, na verdade, porque Jorge Amado, quando ele escreve esse livro, ele escreve com uma propriedade de que teve contato com as crianças. A filha dele até cita aqui que ele dormiu uma noite no Trapiche para ver como era a rotina dessas crianças. Então, ele escreve com a perspectiva de uma pessoa que quer entender aquela situação, sabe? É claro que ele não passa o pano, muito pelo contrário, ele rasga mesmo, ele fala situações, ele narra situações aqui em que essas crianças, em algum momento, elas são cruéis, em algum momento elas são, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, porque pode o YouTube derrubar. Algumas dessas crianças, elas cometem... Será que eu posso falar? Eu vou colocar na tela para vocês entenderem. Então, elas cometem essas atrocidades. Então, a gente fica ali naquela corda bamba de julgamento, se a gente defende em alguns pontos, se a gente julga, se a gente ataca. Mas o fato é que ali é a realidade delas. Ele quis mostrar, não é um livro que romantiza essa situação, ele quis mostrar justamente a realidade delas, entendeu? Que é uma realidade de crianças que não têm o apoio de ninguém, a não ser de algumas poucas pessoas que também são muito pobres, que é a figura do padre, a figura da mãe de santo, a figura do querido de Deus, que são as pessoas mais, os adultos mais próximos dessas crianças, que de certa forma ajudam no momento de doença, ajudam no momento de aperreio, e eles também pedem a ajuda deles. Tá passando um carro de som nesse exato momento. Enfim, vamos seguir, né, gente? Minha loja fica mesmo aqui no centro da cidade. Eu moro numa cidade pequena, um pouco mais de 40 mil habitantes. Então a gente tem de tudo aqui. É carro de som fazendo propaganda. Lá vai eu olhando aqui pro meio. Voltando para cá, eu decidi fazer esse vídeo assim, ó, gente, de repente, sem criar roteiro. Talvez eu atropele muitas das coisas que
passaram nesse livro. Mas voltando ao assunto das crianças, Jorge Amado, quando escreve esse livro, ele quer apresentar essas crianças e a sua realidade desde sua origem. Eles roubam, eles cometem esses furtos, eles são malandros, eles fazem outras coisas, mas eles ainda são crianças. Eles não viveram a infância, né? De uma infância muito rápida, eles passaram para a vida adulta. Tem até um trecho aqui que eu acho esse trecho maravilhoso, que eu quero ler aqui com vocês agora. É um trecho que eu li e terminei ele com os olhos cheios de lágrimas, que é a diferença dele para as crianças que são criadas em seus lares, com seus pais, com suas mães, enfim. Quando outras crianças só se preocupavam com brincar, estudar livros para aprender a ler, eles se viam envolvidos em acontecimentos que só os homens sabiam resolver. Sempre tinham sido como homens na sua vida de miséria e de aventura. Nunca tinham sido perfeitamente crianças. Porque o que faz a criança é o ambiente de casa. Pai, mãe, nenhuma responsabilidade. Nunca eles tiveram pai e mãe na vida da rua. E tiveram sempre que cuidar de si mesmos. Foram sempre os responsáveis por si. Tinham sido sempre iguais a homens. Então, eles tiveram uma infância atropelada, eles tiveram uma infância perdida. Tem até uma cena do Carrossel, que é uma cena muito emocionante, que ali eles se soltam e bota para fora a criança que eles ainda são, né? Embora a vida dura, a miséria tenha atropelado tudo isso e tenha endurecido e feito eles amadurecerem muito rápido, eles ainda são criança, né? No tamanho e na idade, inclusive. E eu acho muito bonita essa união deles. Tem até uma parte aqui que tem um professor que é o único que sabe ler, é o único que tem uma veia artística, ele pinta, ele sabe fazer bonitos desenhos e ele falando de um curso que tem lá em que as pessoas com condições fazem esse curso para se aprimorar. Ele já nasce com um dom, né? Muitos vão lá para aprender esse dom. Mas ele já nasce com um dom, mas ele quer ir lá para aprimorar. E o Pedro Bala olha para ele e pergunta: quanto é? Porque aí a gente se juntava e pagava para você. Imagina aí, gente, são crianças que têm dias que não tinham nem o que comer, só andavam com roupas rasgadas porque eles não tinham dinheiro para usar, muitos andavam de pés descalços porque eles não tinham sandálias, mas ele teve essa atitude de se juntarem e pagar um curso para ele. Eu acho muito bonita essa união. É claro que vai ter acontecimentos, como eu citei aí, que vão deixar a gente com um embrulho no estômago, a gente não vai apoiar, né? Claro, não tem como a gente apoiar alguns dos acontecimentos aqui, mas o que Jorge Amado quis fazer nesse livro é que você tenha seu julgamento conhecendo toda a realidade, não só aquele pequeno pedaço que passava nos jornais falando dele, a visão que os policiais tinham dele, inclusive uma das denúncias que Jorge Amado faz aqui, como eu já falei para vocês, é um livro que serve como um livro denúncia dessa problemática social, em que o governo, a sociedade e todo esse corpo que poderia fazer alguma coisa para ajudar essas crianças de rua não fazem nada, né? Muito pelo contrário, eles viram as costas, as crianças são tidas como invisíveis naquela sociedade, é algo que eles querem mascarar. E outra denúncia é a repressão policial, né? A gente vê a polícia, antes mesmo deles fazerem qualquer coisa, eles já são ali rotulados como malandros. Se for uma criança que estiver no meio da rua, maltrapilha, ele já é tido como um trombadinho, um bandidinho. E o reformatório também, gente, sério, é crueldade, é tortura, sabe? São coisas que a gente fica chocado. Então, eu achei maravilhosa a forma como o Jorge Amado escreveu esse livro e conduziu essa história com empatia, com respeito e transparência, mostrando a história dessas crianças como de fato elas são, né? Crianças abandonadas, que perderam tudo, que vivem na rua e que usam o crime para comer, para se vestir, enfim. E vão acontecendo várias coisas, vão acontecendo algumas perdas também. Vai surgindo a Dora, que tem um papel central nesse livro, porque é a primeira vez que eles se sentem amados e cuidados, tem ela como uma mãe, uma irmã. Gente, é um livro maravilhoso, sabe? E a forma como ele escreveu também, a escrita dele é super fluida,
cheio de detalhes baianos, com suas gírias, muita religiosidade também, tanto de matizes africanas como católica, porque a figura do padre e a figura do pirulito também, que é um capitão da areia, que tem essa vocação para ser padre, e é o único que tem essa veia religiosa, o que ora por todos eles, pede perdão, e ele acaba sendo como é que eu posso dizer, gente? Ele vai se ordenar padre futuramente, ele entra lá para se ordenar, né? Então, assim, é um livro que você não sai da mesma forma. Você aprende a olhar o quadro inteiro, não só os recortes, como eu falei, para entender a situação dessas crianças. Eu até lendo, eu me lembrei da situação de David Copperfield, que ele foi uma criança que perdeu o pai, a mãe teve um casamento lá com outro cara, e esse cara acabou que foi mal para David Copperfield, aí ele perde a mãe, aí ele coloca David Copperfield para trabalhar nas fábricas, que lá na Inglaterra, na era vitoriana, no boom das fábricas, muitas crianças passaram a trabalhar nas fábricas, tinha muitos moradores de rua, inclusive crianças, e a sorte de David Copperfield foi porque ele encontrou uma tia que deu educação, que deu amor, que deu uma estrutura, né? E ele não teve outro caminho. E já que não aconteceu isso, foram crianças que ficaram órfãs, que foram abandonadas e encontraram, infelizmente, num crime a forma de se sustentar. Então, fazendo essa analogia com David Copperfield, são crianças, mas que tiveram fins diferentes, né? Eu acho esse livro maravilhoso. Lá vai olhando para cá de novo. Eu achei esse livro maravilhoso. É um grande clássico atemporal, porque nos dias de hoje a gente ainda vê crianças em situações de rua, crianças que passam por esse problema da invisibilidade, a gente vê a sociedade, a gente vê o governo, a gente vê até mesmo sendo criadas políticas públicas para que essas crianças saiam dessa situação, mas na prática, em teoria, tudo é bonito, né? Mas na prática acaba que isso não se torna tão eficaz. Então, gente, essa é a minha recomendação de hoje. Esse vídeo pode ter ficado um pouquinho atrapalhado, foi um vídeo meio que de improviso, só mesmo para não deixar passar essa oportunidade de falar dessa grande obra, desse grande livro, e foi um dos melhores livros lidos até então. Meu primeiro contato com Jorge Amado, eu amei a escrita dele, eu vi que ele entrelaçou personagens de outras obras nesse livro também, então ele meio que tem um universozinho Jorge Amado. E, gente, sério, vale super a pena a leitura. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa leitura. Se você ainda não leu, leia e tire suas próprias conclusões. A gente aprende a ter mais empatia, a gente aprende a querer ver o quadro por completo. A gente também aprende a ser mais misericordioso, menos julgador, porque não é o nosso papel aqui na Terra, a gente não veio para julgar, a gente veio para espalhar a boa nova. E o julgamento não cabe a gente, né? É claro que tem coisas que a gente não consegue e que são também inaceitáveis, né? Mas na maioria dessas crianças aqui, elas merecem um pouco de um olhar misericordioso, um pouco de um olhar empático, sabe? E, gente, eu posso estar até esquecendo de falar algumas coisas desse livro, alguns aspectos também. Sem falar também de todo um contexto histórico que ele inclui nesse livro, como, por exemplo, fala um pouco de Lampião e do que ele está fazendo no interior do Nordeste. Ele fala também do boom do cacau em Ilhéus. E ele vai mesclando algumas coisas, sabe? É um livro maravilhoso, já falei isso várias e várias vezes apenas nesse vídeo, mas é porque ele é incrível. Já vão me desculpando aqui por qualquer atropelo que eu tenha feito nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E vamos conversar sobre livros, né? Tomando aquele cafezinho. Eu tô sem meu cafezinho agora, mas no próximo vídeo a gente vai tomar um cafezinho e conversar um pouquinho sobre outros livros. E se vocês se interessarem em assuntos de concurso também, a gente pode conversar sobre isso também, né? Somos leitores concurseiros, ou só leitores, enfim. Então, obrigado por terem assistido até aqui. Vão me desculpando aí qualquer coisa. Então, até o próximo vídeo.